Eu queria tocar um outro assunto que é um pouquinho mais denso, um pouquinho mais pesado, mas acho que é importante falar porque, infelizmente, a quantidade de casos tem aumentado muito, que é o suicídio. Sim. Tem livros que falam sobre isso, mas é importante a gente esclarecer isso, porque a vida ela não acaba quando a pessoa morre, quando desencarna. Sim. E você tirar a sua vida, dizem que é um sofrimento tão grande que no segundo seguinte que você cometeu o suicídio, você já se arrepende. E o que acontece, Puca? Conta pra gente aí. Olha, Diego, justamente porque a vida não acaba e que a pessoa se dá conta disso, é que gera todo esse transtorno, todo esse desequilíbrio. Porque imagina, a pessoa acha que vai acabar com um problema, que ela vai se livrar de tudo. Só que não, ela percebe que ela vai abrir os olhos, ela não vai ter mais aquela oportunidade de refazer, de mudar a situação, de tentar enfrentar, e mais, ela ainda vai continuar com aquilo e não sabe mais para onde ir, para onde olhar. Aquele suicídio moral, que é o suicídio diário, né? Que a pessoa sabe que está se matando, mas ainda assim ela insiste nisso. Causa a mesma sensação. A pessoa se reconhece também como suicida, também entra nessa categoria de suicídio e também sofre por isso, porque aí ela se dá conta, ela pensa, pô, por que eu não... Aí ela entra naquele dilema, naquele conflito consigo mesma, naquele movimento de culpa, porque é a culpa, é a sua própria consciência que faz esse juízo, que é o julgador. Não existe um juízo que diz, agora que tu tirou a tua própria vida, está condenado a viver lá no fundo daquela caverna. Esteja preso. Não existe isso, né? É a tua própria consciência, é a consciência do suicida que entra em curto. Mas existe o Vale dos Suicidas? Existe um lugar onde... Existe, por afinidade, as pessoas acabam se reunindo. Como existe aqui, a gente se reúne. Estamos nós dois aqui reunidos por afinidade. O Vale dos Suicidas é isso. Pessoas que vão se reunindo por afinidade. Muita evolução, né? Acho que tem uma obra do Chico Xavier que ele fala que quando alguém se suicida, atrás acho que é 200, 400 anos, uma evolução, né? Que você fica ali... Não tem... Eu, particularmente... pelo conhecimento que eu tenho, não dá para definir um tempo, né? Dizer que é 300, 400 anos. Uma pessoa pode levar um ano até, pode levar 10, 20, depende do movimento consciencial, depende do movimento interno, porque ninguém fica condenado a um tempo. Não existe uma pena como a gente tem aqui na Terra, 30 anos de reclusão, né? E aí pode dar umas saídas por bom comportamento. Não existe isso. Existe enquanto a tua consciência te mantém recluso, te mantém sofrendo aquela pena, e quando tu começa a buscar aquilo que a gente pode buscar agora, né? Que é a autorreforma, o autoconhecimento, quando o ser começa a pensar, não, mas será mesmo que eu preciso me condenar a isso? Aquele ser desencarnado perdoar, né? começa a pensar e pedir ajuda. Será que tem alguém que pode me ajudar a sair disso? Aí começam a aparecer aquelas entidades que circulam nesses espaços, que são... Tava vendo uma entrevista do canal da Mônica Medeiros, que a gente até tava conversando, que eu gosto bastante. Uma das principais questões que te fazem evoluir ou não é a culpa, né? A culpa é uma grande coisa que atrasa, porque como você disse, não tem um Deus, você é malvado, não passa pra frente. É muito da própria pessoa. E a culpa, ela te atrasa, ela te aprisiona, né? Quando você entende que, ok, sou um ser imperfeito, vou acolher as minhas sombras e vou trabalhar para que na próxima vez eu não erre e não cometa esse erro. Daí você começa a andar, a deslanchar realmente, né, Puca? Exatamente. Quando a gente vai para o caminho do autoconhecimento, a gente começa a perceber que não existe culpa. Existe um momento em que a gente, buscando, achando que está fazendo o melhor, às vezes falha. E simples assim. Falhei, não há culpa por essa falha. Se eu me percebi, me dei conta de que eu falhei, então eu posso, aí sim, voltar, dar um passinho atrás e pensar, como vou fazer melhor? Como isso pode ser melhor? Como eu posso melhorar essa situação? E não ficar parado, apreciando, pensando, se lamentando na culpa. A culpa, ela atrasa bastante. A gente aqui, né, se atrasa bastante. Aqui, enquanto encarnados, a culpa é uma coisa que nos dificulta bastante na evolução. E aí, depois de desencarnar, ela continua ali se a gente não olha para ela. É uma continuidade, Diego.
Ou a gente começa a olhar agora, ou em algum momento nós vamos olhar. Não tem por onde escapar. Não tem como a gente evitar de olhar eternamente para aquilo que a gente é, para aquilo que de fato nós sentimos. A nossa sombra, ela existe. Essa imoralidade, ela existe ainda, mas ela pode ser trabalhada. A gente, tomando consciência, quando a gente diz, né, a expansão da consciência, o despertar da consciência, é isso. É a gente começar a abrir os olhos e querer ver, e querer pensar, não, tá, ninguém disse que ia ser fácil, né? Como diz o mestre, não, nunca te disse que ia ser fácil. Mas é possível. Não é fácil mesmo, é possível, é desafiador. A gente pode substituir, né, o difícil pelo desafio. E aí fica muito mais interessante para a gente ir em busca de se livrar dessa culpa, se libertar dessas ideias que a gente tem, que literalmente colocaram na nossa cabeça, porque essa culpa ela é muito colocada na nossa cabeça desde que a gente é criança, né? A culpa é tua, olha, foi tua culpa, olha, essa xícara caiu, foi tua culpa, foi tu que bateu. Então a gente começa a acreditar que tudo é minha culpa. E aí fica realmente mais difícil, porque a nossa mente ela não se limita a esse movimento só da xícara que caiu, bati na mesa e é minha culpa. Aí parece que tudo é minha culpa. Deu uma coisa errada lá na China, minha culpa. Tudo começa a ser minha culpa. E a gente começa a aprender isso. Ah, não, fiz um movimento errado. Substituir minha culpa por, minha responsabilidade. É diferente. Minha responsabilidade é diferente, porque eu posso voltar atrás, aprender e perceber, opa, aqui tem uma mesa, vou tomar mais cuidado, aqui tem uma xícara. Não foi minha culpa, foi uma falta de atenção, tá tudo certo. Essa é a diferença, né?